Capítulo 7. Alice. Mamãe desliza a caixa sobre a mesa-bandeja enquanto eu acomodo Ed na cadeira, ao lado da cama. Babitha fica impaciente e se coloca sentada sem nossa ajuda. Então temos que nos apressar para ajustar a inclinação da cama e ajeitar os travesseiros. Ela acena para nós e estende os braços para a caixa, com as mãos trêmulas. Há reverência em seu olhar e de vez em quando lança com rapidez a vista para a mamãe, transbordante de gratidão e alívio. Tenho que ajudar Babitha a levantar a tampa da caixa, quando fica evidente que ela não consegue coordenar a mão direita para executar tal tarefa. Mas quando o faço, ela puxa a tampa para si mesma e a abraça, sem jeito com os antebraços. Onde estava? Pergunto para a mamãe em voz baixa. Debaixo da cama na casa de repouso. Não a vi da primeira vez que fui lá. Murmura enquanto balança a cabeça. Eu não percebi quão perto a mantém, mas talvez deveria. Ela sempre foi muito sentimental. Mamãe faz esta última declaração como se fosse um traço de caráter bem desconcertante, o que me diverte momentaneamente. Você também, mamãe. Rio baixinho e ela franze a testa para mim. Esquece que eu ajudei você e papai a se mudarem da última vez. Sei que seu sótão é na realidade o museu da família Slask Davis. Ela guardou trabalhos de arte e boletins escolares meus, desde a pré-escola, e ingressos de seus primeiros encontros com papai. E, como é uma defensora da letra da lei, manteve a papelada sentimental de sua jornada para a magistratura, mas se auto-editou, identificando detalhes que poderiam ser problemáticos do ponto de vista da confidencialidade. Tentei reduzir um pouco as caixas de lembranças na mudança, mas mamãe se agarrou teimosamente a cada pedacinho da nossa história, e quando apontei como aqueles arquivos editados pareciam ser inúteis, respondeu que cada uma das páginas aciona a lembrança de um caso que significava algo para ela. Suspeito que minha mãe esteja com medo de um dia ficar com demência senil como o pai. Talvez esses pedacinhos de nosso passado sejam importantes, caso um dia precisem atuar como um mapa para guiá-la de volta às lembranças que tanto aprecia. Nesse ínterim, é meio hilário que, acima da casa de estilo minimalista, industrial da minha mãe, haja um sótão repleto de caixas de artesanato com macarrão, cartas e fotografias misturadas. Mamãe suspira agora, mas dá um sorriso triste. Suponho que ela me ensinou que algumas coisas não podem ser substituídas, e nós duas olhamos para trás para a Babitha, que está sem jeito enxugando as lágrimas do rosto, enquanto olha para a caixa. Ela nunca disse isso, acrescenta, mas sempre achei que estas pequenas coisas passaram a significar muito mais para ela, porque teve que se desligar de toda a sua vida lá na Polônia. Babitha move-se com impaciência em direção ao iPad de Ed, que está no meio de um vídeo de trem. Por isso espero que ele resista e talvez até resmungue como uma criança pequena, puxando o dispositivo contra si. Em vez disso, Ed olha para a bisavó, pisca buscando entender, sai do vídeo e volta para o CAA, entregando o tablet para ela. Babitha sorri para ele, depois toca no ícone de agradecimento e o mostra para a filha, que acena com a cabeça enquanto afunda na poltrona do lado oposto da cama. Assim que a atenção de Babitha muda,
Mamãe esfrega a testa e por um breve momento fecha os olhos. Ela parece exausta, talvez mais cansada do que já a vi. E olha que eu estava aguardando na linha de chegada, em cada uma das 8 maratonas que competiu. Mãe, digo com brandura, você está bem? Eu preciso que este hospital faça o que deve e descubra o que está acontecendo com ela. Não posso continuar tirando folga, tenho uma decisão pendente e... Ela para de falar de modo repentino, ergue as vistas para mim e franze a testa. É coisa demais, Alice. Você simplesmente não conseguiria entender. Qualquer raro vislumbre de vulnerabilidade da mamãe é sempre seguido por um lembrete de quão de fato importante ela é, e muitas vezes de um pequeno golpe como aquele, um lembrete de como meu papel é sem importância em comparação. Falo com minha mãe quase todos os dias e, pelos padrões da maioria dos meus amigos, somos particularmente próximas, mas é uma proximidade difícil porque perto de Julita Slaski Davis é um lugar difícil de se ficar. Quase todos os dias acabamos levantando a voz uma com a outra. É só a dinâmica da nossa família. Ela não entende esta minha vida que gira em torno dos meus filhos. Eu não entendo a vida dela que gira em torno da lei. Mas nós nos amamos de um modo feroz, mesmo assim. Minha mãe estava determinada em me fazer seguir os seus passos e que, no mínimo, eu me tornasse advogada. E até o fim da minha adolescência, nunca questionei que seria esse o meu caminho. Foi apenas um ano antes de entrar na faculdade que me ocorreu que eu não tinha que ser advogada. Mas, quando decidi desperdiçar a minha vida, entre aspas, e estudar jornalismo, meu relacionamento com mamãe mudou para sempre. Mudou outra vez no dia em que contei que estava grávida. 2 semanas antes de me formar. E então o último prego no caixão foi batido, quando nem me dei ao trabalho de procurar um emprego depois da graduação. Não parecia haver sentido, já que não tinha a intenção de trabalhar por vários anos após o nascimento do meu bebê. Mas para a mamãe isso era imperdoável. Eu não entendia como minhas antepassadas lutaram arduamente, na primeira e na segunda ondas do feminismo, pelo meu direito a uma carreira. Como poderia traí-las, aceitando uma vida em que dependia de um homem? 10 anos depois, ainda não tenho coragem de dizer para a mamãe que a concepção de Cali não foi um acidente, mas sim o resultado de uma decisão muito bem pensada que o Wade e eu tomamos de que eu não seguiria os passos de minha mãe, mesmo na minha abordagem da maternidade. Mamãe estudou, construiu uma carreira e aos 43 anos entrou em pânico e pensou que seria melhor ter um filho, afinal de contas. Eu realmente a amo e admiro, mas passei a vida inteira em segundo plano em relação ao seu trabalho e estava determinada a nunca deixar meus filhos se sentirem como uma reflexão tardia. Wade e eu tivemos nossos filhos antes porque estávamos ambos certos de que eu acabaria me encontrando numa carreira quando eles estivessem na pré-escola. Então, Ed apareceu. A vida tem um jeito de lembrar que você está à mercê do acaso e que mesmo planos bem elaborados podem se transformar em caos num instante. É por isso que agora, quando posso ficar tentada a condenar minha mãe por seu desespero para voltar ao trabalho,
durante a crise de saúde de Babtia, em vez disso me forço a ser paciente com ela. Mamãe está aqui há 2 dias seguidos sozinha, afora o tempo limitado que passei com ela. Ela não tem irmãos. Sou filha única. Papai está aposentado, mas encontra-se em uma viagem de golfe no Havaí com seus antigos amigos do meio acadêmico. E ela é orgulhosa demais para pedir que volte para casa. Minha mãe tem o peso do mundo sobre seus ombros agora. Se ela precisa se refugiar um pouco em seu trabalho para um alívio emocional, que seja. Ok, mãe, respondo com suavidade. Ed tem escola amanhã. Eu posso vir direto para o hospital depois de deixá-lo e ficar com ela se você quiser colocar o tempo em dia. Ótimo, diz erguendo o queixo. Obrigada, Alice. Sim, por favor. Babtia segura minha mão e a leva para a caixa. Pego uma pilha de fotos e papéis e em seguida empurro a mesa-bandeja para que possa colocar tudo em seu colo. Suas mãos se movem lentas e desajeitadas enquanto organiza esta primeira pilha. São uma confusão desordenada de tecnologias de impressão e eras. Fotos de papai, de mamãe, de meus filhos e da própria Babtia ao longo das décadas. E algumas escassas de cachorros amados dos dias em que Babtia e Pá viviam em sua grande casa em Oviedo. Mas poucas camadas abaixo na pilha, Babtia congela em uma única foto que eu nunca tinha visto antes. É uma impressão em sépia, num papel grosso envelhecido. O verniz está craquelado, mas a imagem ainda está nítida. É um jovem sentado casualmente em uma pedra, contra uma floresta ao fundo. Está usando botas danificadas, tão usadas que uma meia esfarrapada é visível na ponta da esquerda. Suas roupas estão da mesma forma gastas, mas ele sorri de orelha a orelha para a câmera. Está esquálido, e apesar das faces magras sob a barba rala ainda é bonito. Há algo impressionante em seus olhos. Parece estar segurando uma risada. As mãos de Babtia tremem enquanto ergue a foto e suspira quando a leva à bochecha, embalando-a contra a pele. Ela fecha os olhos por um momento e descansa a cabeça na imagem. Depois se vira para oferecê-la para mim. Entendendo como a foto é preciosa para minha avó, procuro segurá-la com a devida reverência. Fico olhando em minhas mãos e me ocorre que este jovem é um estranho e de alguma forma familiar. Depois de um momento, Babtia estende a mão para a foto e a vira. No verso vejo uma mensagem rabiscada em tinta desbotada. A caligrafia minúscula está bem comprimida. Fotografado por Henry Adamsvis, Colina de Cherbinia, 1º de julho de 1941. Leio em voz alta e em seguida passo a foto de volta para Babtia. Pobre Babtia, ela está com muita saudade de Pá, digo, e mamãe franze a testa e encara a foto de novo. Tenho certeza que sim, diz, mas esse não é o papai. Como você sabe? O cabelo do papai era escuro antes de ficar grisalho. Este homem tem cabelos mais claros, a menos que as sombras na impressão sejam enganosas. Mamãe dá de ombros. Além do mais, eu não sei. Esse cara de fato não se parece com o papai. Seus olhos são muito diferentes, o formato dos lábios. Embora definitivamente haja algo familiar,
em algumas de suas características. Ele se parece muito com você, na verdade. Mamãe tinha irmãos gêmeos. Este deve ser um deles. Eu me pergunto, quem era Henry Adamsvis? Franzo a testa. E 1941 foi depois da guerra? Não, a guerra não acabou até 1945, murmura, e então todos nós olhamos para a foto, como se ela pudesse se explicar. Babbitt enxuga uma lágrima da bochecha e pega o iPad novamente. Thomas, diz ela. Encontrar Thomas. Por favor, encontrar Thomas. Tem certeza de que não é o pá? Pergunto para a mamãe. E ela pega a tal imagem de mim e encara com firmeza e então balança a cabeça. Tenho certeza. Babbitt aparece tão frustrada agora que, se pudesse falar, tenho certeza de que estaria gritando com nós duas. Eu franzo a testa e olho para a mamãe, que me lança a mesma expressão. Desamparo e frustração fazem-na parecer muito mais vulnerável do que de costume, muito mais humana. Sinto outra pontada estranha de compaixão por ela. Ela está tão confusa. Mamãe cochicha e então olha para a porta, e a frustração dá lugar à raiva. Por que a equipe não me escuta? Deveriam estar reavaliando o seu estado cognitivo. É óbvio, há mais do que linguagem prejudicada aqui. Babbitt aperta o botão de replay do iPad. Por favor, encontrar Thomas. Sua vez. Engulo em seco e pego o aparelho. Mamãe está olhando para o teto agora, piscando rapidamente. Por isso acho que cabe a mim lembrar a minha Babbitt que seu marido se foi. O pavor crescente me inunda e estou tremendo um pouco. Enquanto deslizo pelas telas, então gemo de frustração e tento fazer meu próprio ícone. Pá está M-O-R-T-O, morto, digito, mas Babbitt agarra meu punho. Balança a cabeça brava e arranca o iPad de mim com uma força surpreendente. Volta para o CAA e encontro um ícone que não precisamos usar há 12 meses. Pá. A visão de sua imagem faz com que a dor em meu peito se intensifique. Não, pá. Encontrar Thomas. Em seguida ela vai para a tela de novo ícone e com um esforço meticuloso começa a digitar. Ela cria um novo ícone por conta própria agora. É uma foto de casas, uma rua suburbana. Ela cuidadosamente adiciona um rótulo, Cherbinia. O CAA tenta ler a palavra em voz alta, mas tenho certeza de que não é preciso. Esta palavra também está na foto. É uma montanha na Polônia? Pergunto para a mamãe. Ela se levanta e enruga a testa enquanto lê o ícone. É onde ela cresceu, viu? Está confusa, eu lhe disse. Pego o iPad e efetuo outra busca infrutífera por um símbolo de morto, entre aspas. Mas o melhor que posso fazer é pá, não mais. Sinto muito. Mais uma vez, Babbitt balança a cabeça. Sua expressão se contorcendo de frustração agora e no aplicativo cutuca em frenesi a tela. Ela aponta para mim, depois para a foto. Não, pá. Cherbinia. Ergue os olhos, vê minha confusão. Depois rola por todas as telas até encontrar uma página de bandeiras nacionais. Ela seleciona uma vermelha e branca e a adiciona à frase não, pá, ponto, Cherbinia, ponto, Polônia, ponto, Thomas. Ed está assistindo a tudo isso com uma atenção quase maravilhada e estende a mão com ansiedade para o iPad.
que Babtia de pronto lhe entrega. Ele sai do programa CAA e carrega os mapas do Google. Digita apressado Polônia. O mapa amplia a Europa. Depois se concentra na Polônia. E Babtia aponta para a metade inferior da tela e me olha como se isso explicasse tudo. É minha vez. Deslizo de volta para o CAA, copio o nome da cidade e colo no Google Maps. Ed grita de alegria quando a tela volta a se concentrar na cidade, então bate palmas. Eu não sabia que ele sabia usar o Google Maps. Faço uma anotação mental para mencionar isto ao professor, porque ele com certeza parece animado com isso. Babtia sorri para ele e depois para mim. Sorrio de volta e por um momento ficamos todos apenas sentados ali sorrindo como tolos. Você acha que isso era tudo o que ela queria? Pergunto para a mamãe que dá de ombros. Ver um mapa? Supõe quase ironicamente. Babtia olha de mamãe para mim, espera um pouco e, quando percebe que ainda não a entendemos, seu rosto se contorce em uma careta. Ela tem toda a nossa atenção, mas estamos desamparadas e logo volta a ficar angustiada. Não tenho certeza do que tentar a seguir, mas outra vez é Ed quem nos salva. Ele desliza a tela e vira de volta para o CAA em seguida. Entrega a Babtia e pousa a mão em seu antebraço. Cada vez que vejo um filme em que um personagem tem autismo e sua característica definidora é a falta de empatia, tenho uma necessidade quase irresistível de destruir minha televisão. Ed é, às vezes, desafiador, até enlouquecedor, mas seu coração é imenso. Pode ser que nunca fale, nem viva de forma independente, mas o que ninguém lhe diz é que um abraço bem dado de um menino que odeia abraços pode mudar por completo o seu dia. Edson Michaels entende a frustração melhor do que qualquer pessoa que conheço. Ele reconhece até seus cartões de visita mais sutis, porque a frustração define todos os aspectos de sua vida. Babtia digita e depois toca as palavras apenas para ter certeza de que todos as ouvimos. Encontrar Thomas. Ponto. Por favor, mamãe. Ponto. Encontrar Thomas. Ponto. Cherbinia. Ponto. Polônia. Desta vez, quando se vira para mim, paro e de fato me concentro nela. Seus olhos estão brilhantes e claros. Ela parece determinada e frustrada, e nem um pouco confusa. Ainda não tenho ideia do que ela quer, mas estou inexplicavelmente certa de que ela sabe. Mãe, digo devagar, não acho que esteja confusa. Alice, ela parece estar nos dizendo que seu marido morto está na Polônia, suspira. Claro que está confusa. Pá está em uma urna, na casa de repouso, pelo amor de Deus. Pelos próximos minutos, Babtia insiste via CAA, sem parar. Encontrar Thomas, por favor, mamãe. Encontrar Thomas, Cherbinia, Polônia. Mamãe balança a cabeça e solta um suspiro, depois se afasta da cama. Agora ela quer falar sobre a Polônia, reclama. Agora que não pode falar. Você sabe tão bem quanto eu, como ela e o papai eram fechados para falar sobre a vida deles na Polônia. Você e eu passamos por fases na adolescência em que interrogávamos a mulher sobre a guerra e ela sempre encerrava a conversa. Encontrar Thomas. Mamãe, encontrar Thomas.
Olho para a mamãe de novo e ela joga as mãos para o ar. Ela está chamando você de mamãe, pelo amor de Deus. Diz exasperada, mas eu me abaixo. Edito o rótulo na minha foto e em seguida pressiono o ícone de modo incisivo. Alice. Está melhor assim? Retruco e ela lamenta com impaciência. Babita pega o iPad novamente. Encontrar Thomas, Alice. Por favor, encontrar Thomas. Sua vez. Fico olhando para a mensagem dela, respiro fundo e digito uma promessa que não tenho certeza se posso mesmo cumprir. Sim, Babtia. Alice encontrar Thomas. Ela lê a mensagem, então olha para mim e as lágrimas marejam seus olhos. Beijo sua bochecha envelhecida e suspiro. Acho que podemos dizer a ela o que ela quer ouvir, diz mamãe com firmeza. Posso entender por que disse isso, mas não é o que estou fazendo. Não se trata de uma falsa promessa de ajuda à minha avó para confortá-la. Esta era a mulher que me buscava na escola quase todos os dias e que sempre tinha uma fornada de biscoitos frescos esperando por mim em casa. Esta era a mulher que comparecia a todas as reuniões e recitais da escola porque mamãe nunca podia ir. Esta mulher me ensinou a lidar com o coração partido na adolescência e me ajudou a fazer minhas inscrições para a faculdade, tirar minha carteira de motorista. Mas, de alguma forma, o mais importante, esta mulher me ensinou como ser meu próprio tipo de mulher, esposa e mãe. Eu sou a pessoa que sou hoje por causa de Hannah Slasky. E agora que ela precisa de mim, não vou decepcioná-la. Tenho a intenção de fazer tudo o que puder para encontrar o que ela está procurando.